Serva do Senhor, prepara o seu coração. Deus vai continuar falando conosco nessa noite. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti e apresentamos, Senhor, a vida da Tua serva, que está aqui para ministrar a Sua palavra. Palavra essa, Senhor, que eu sei que o Senhor já ministrou o coração dela, o Senhor já falou com ela, o Senhor já determinou aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. E Espírito Santo, nós nos colocamos à disposição para ouvirmos a Sua voz, para sermos ministrados, confrontados. Queremos, ó Deus, crescer em graça, em conhecimento. Queremos, Senhor, nos aperfeiçoar diante do Senhor para cumprirmos a Tua vontade e o ID que o Senhor tem nos dado. Abençoa a vida da Tua filha, traz à memória tudo aquilo que o Senhor já ministrou. Unge, Senhor, cada vez mais e mais e prepara os nossos corações para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, termos, Senhor, no nosso coração uma terra fértil, frutífera, para que possamos aplicar tudo aquilo que tem sido ministrado na nossa vida nessa noite. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e abençoamos a Tua filha nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Paz do Senhor, igreja linda. Amém. Como é bom estar mais uma vez aqui. Como é bom estarmos na presença de Deus. Esse ambiente propício para que milagres aconteçam. Oh, aleluia, já podemos sentir a presença de Deus neste lugar, e eu creio que milagres estão acontecendo, eu creio que vidas estão sendo restauradas, eu creio que vidas estão sendo curadas pelo poder do nome de Jesus. Como é bom estarmos na casa de Deus. Eu estou acompanhada desses meninos bonitos, né? Meu mundo azul. Começar com Davi Luiz, meu Davizinho. Fique de pé, Davi. Da última vez que nós estivemos no café, né? Davi estava passando mal, seu pai. Foram 15 dias de lutas, mas Deus nos deu a vitória. Também com meu jovem profeta Luiz Felipe. Essa bênção na minha vida. E meu esposo Osias, pastor Osias, que está sempre do meu lado. Sempre onde eu vou, Ele está me acompanhando, intercedendo pela minha vida, me incentivando, e isso é motivo de louvar ao Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Luiz Carlos Barreto, nossa querida Adriana Barreto, que Deus tem colocado um amor no nosso coração, uma admiração. A querida Viviane, como é bom estar com vocês, Viviane e Andréia. Louva a Deus por essa oportunidade. Abra sem demora a sua Bíblia comigo. Eu pedi a Deus uma palavra para trazer aos nossos corações nessa noite. E a palavra que Deus me direcionou encontra no livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 11. E capítulo 2, versículo 1 até o 3. Diz assim a palavra de Deus: E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados, e assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania escravizavam os filhos de Israel e lhe amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo do trabalho do campo. Todo este serviço lhe era imposto com tirania. Capítulo 2, versículo 1. Um homem da casa de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Você pode glorificar ao Senhor por essa palavra? Aleluia! Esse tema é um tema muito lindo. E quando eu pensava na palavra improvável, se nós formos ver, improvável é alguém incerto. Improvável é alguém desacreditado.
alguém que não tem nenhuma probabilidade de ocorrer, alguém que não tem probabilidade de dar certo. Mas é lindo, e essa conjunção mais, porém, todavia, apesar disso, ainda assim escolhido. Oh, aleluia, eu louvo a Deus, porque na nossa vida sempre tem um mais, improvável, mais escolhido. Improvável, apesar disso, ainda assim escolhido. Porque é possível contrariar a lógica humana, dar a volta por cima, mesmo sem você ser a aposta de alguém. Mesmo que ninguém acredite, mesmo que ninguém olhe para você e veja possibilidade, oh aleluia, mesmo que para o mundo a escolha da maioria vai depender de padrões culturais, vai depender de padrões de beleza, vai depender de padrões econômicos. Para Deus, ser comum, ser improvável, não significa ser insignificante. Oh, aleluia! Para Deus, ser improvável não significa ser insignificante. E eu acho lindo que Deus opera na vida de pessoas como eu, como você, improváveis, com imperfeições, com limitações, com fragilidades, para realizar propósitos eternos, para realizar propósitos grandiosos. Não porque Deus não tenha outros recursos, aleluia, mas porque Ele quer envolver homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças nos seus propósitos, na sua obra, para crescimento do reino aqui na terra. Oh, aleluia, você crê nisso? Oh, aleluia. E eu não tenho dúvidas, queridos, que Deus vai usar essa conferência para levantar improváveis, que sejam respostas, que sejam instrumentos usados por Deus para esse tempo do fim, porque a palavra de Deus diz, e a gente crê, que está cada dia mais próximo. Filhinhos, é já a última hora, não há tempo de perder tempo, não há tempo de ficar estagnado, não há tempo mais de ficar paralisado por conta de uma bagagem, às vezes destrutiva, tóxica, que a gente carregou no nosso decorrer de vida, por uma bagagem de coisas que nos fizeram sofrer, de atitudes que nos fizeram muitas das vezes questionar o nosso valor. Eu já ouvi alguém dizendo certa vez: Lídia, é como se eu pisasse no palco da vida e alguém dissesse para mim: você não serve para o papel. Infelizmente tem pessoas aqui dentro que o inimigo colocou na mente: ei, você não serve para o papel, você não serve para estar tocando, você não serve para estar cantando, você não serve para estar pregando. Olha quem é você. O inimigo vem tentar colocar dúvidas, acusações de um passado, de escolhas erradas, mas tem um Deus que está levantando improváveis, que alguém disse que um dia esse aí não vai chegar a lugar nenhum, esse aí não vai longe. Está você aqui louvando, adorando, aleluia. Deus está levantando um exército de homens e mulheres improváveis, que não estão em busca de holofote, que não estão em busca de fama, que não estão em busca de lugares de destaque, mas que buscam unicamente estar no centro da vontade de Deus. Oh, aleluia! Quem são essas pessoas que buscam hoje estar no centro da vontade de Deus? Aleluia! E eu quero falar, Deus ministrou o meu coração, de dois improváveis, mãe e filho. Joquebede, que não teve sequer o nome mencionado no texto que lemos dela, vai ser mencionado mais à frente. Joquebede,
que não teve o nome mencionado, que não teve a sua história escrita anterior, mas que foi determinante para que outro improvável, Moisés, fosse longe, fosse usado por Deus e fosse lembrado até hoje, oh aleluia, não apenas no meio evangélico, não apenas quando falamos da Bíblia, mas ela foi a base, ela foi a estrutura, uma improvável, que ninguém sabia a sua história, mas que entra no cenário, pavimentando, dando a base, dando estrutura, para que o grande Moisés fosse quem ele é, que hoje, até hoje, nas grandes organizações, nas grandes empresas, é falado, é citado o exemplo de liderança desse homem. Oh, aleluia! Mais de 200 anos já haviam se passado depois da morte de José. E uma situação totalmente nova, totalmente inesperada, está acontecendo para os descendentes de Jacó. De hóspedes, queridos, protegidos, respeitados por José e por Faraó, eles se tornaram uma nação de escravos, que despertavam ódio, que despertavam a desconfiança e o medo dos seus superiores. De um lado vemos Faraó lutando, agindo para aniquilar a promessa, para aniquilar um povo com uma brutal opressão. Mas por outro lado, nós já vemos a mão de um Deus soberano, de um Deus poderoso, agindo para libertar o seu povo. E eu quero dizer para você, o inimigo sempre estará agindo para te fazer parar. Quantos vieram aqui nessa noite, num dia chuvoso, e aí alguém convidou, não vamos, eu passo aí e te pego, mas quantas vezes o inimigo age para fazer com que você desanime diante da luta, diante do problema, diante do desemprego, diante de diagnóstico sombrio. O inimigo está lutando, mas tem um Deus que está agindo para te fazer ir além das suas dores, além da depressão, além da indiferença, além da rejeição, porque Ele tem lugares mais altos para você. Quem crê nisso, diga amém. Aquilo que Deus prometeu para a sua vida está destinado. Ninguém pode mudar o que está no Kairos de Deus. Fala para essa pessoa que está do teu lado, ninguém pode mudar o que está no Kairos de Deus. Isaías vai dizer no capítulo 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que nele espera. Quem está esperando no Senhor, levanta a mão e glorifica esse Deus, que está dando vitória, que está dando livramento lá na tua casa, que está agindo quando você não percebe, que está tratando de pessoas enquanto você está aqui, buscando, adorando a Ele. Aleluia. E é interessante que no capítulo 1, versículo 7, nós vamos ver as palavras no superlativo. Frutificaram, aumentaram muito, foram fortalecidos grandemente, multiplicaram, toda a terra se encheu deles. Havia um rei que não conhecia José, e muito menos o Deus de José. Um Deus que já havia liberado promessa, lá desde o jardim do Éden, promessa de fertilidade, promessa de prosperidade, promessa de crescimento para o seu povo na terra, e promessas que estão sobre a minha e a tua vida aqui ainda hoje. Oh, aleluia! Adão, movimente-se, frutifica, multiplica, enche a terra, dominai sobre ela. Noé, sai da arca, frutifique, multiplique.
Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, que farei de ti uma grande nação. Isaque, não desça ao Egito, fica onde eu te disser, aleluia. Multiplicarei a tua semente como as estrelas no céu. Jacó, sua semente será como um pó da terra. Ei, eu tenho certeza que tem gente aqui que só está de pé por conta de promessas que foram liberadas sobre a tua vida, através de uma mãe, através de um pai, através de profetas com palavras diretivas para você. E é lindo que o tempo se passa e essas promessas vão sendo atualizadas no decorrer da história. Abraão, Isaque, Jacó, Viviane, Andréia, oh, aleluia, Adriana, Márcia, João, Luiz Cláudio, a promessa está sobre a tua vida, a promessa continua de pé, promessa de crescimento, de frutificação, de prosperidade. E é lindo que todos estavam debaixo da promessa. Elas foram se atualizando no decorrer da história. Mas para que as coisas acontecessem, precisavam de duas atitudes. Primeiro, obediência. Segundo, movimento. Repita comigo: obediência, movimento. Fala com o seu irmão, com a sua irmã. Esperar não é sinônimo de passividade, não é sinônimo de acomodação. Oh, aleluia! Nós somos agentes ativos no cumprimento da promessa. Eu vou esperar, mas eu vou esperar com intencionalidade. Eu vou esperar trabalhando, eu vou esperar me preparando, eu vou esperar fazendo um curso, eu vou esperar construindo, fazendo planos, fazendo a planta, porque o que Deus tem é muito maior. Aleluia! Eu vou esperar. Glória! Mas preciso ser agente ativo no cumprimento da promessa. O valor da tua promessa não combina com prostração. Eu vou repetir. O valor da tua promessa não combina com prostração, com estagnação. Colossenses, Paulo vai dizer: aproveitai ao máximo todas as oportunidades. A promessa que você carrega, ela combina com obediência, mas ela combina com movimento. Ei, movimente-se em direção àquilo que Deus já prometeu na tua vida. Passe em frente àquela faculdade e levanta a mão e declara e profetiza: Senhor, eu estarei aqui em breve. Passe em frente àquela casa que você está namorando há tempo, mas ainda não conseguiu crédito. Levanta a mão e ora: Senhor, eu creio nas coisas que tu tens preparado, eu creio nas suas promessas e eu já profetizo sobre a minha vida. Movimente-se em direção à promessa. Eu olho para Joquebede. Seu nome significa: o Senhor é a glória. Sabemos que naquele tempo os nomes eram expressão de louvor, uma declaração de fé. E eu entendo que essa família, mesmo que não tenha sido mencionada, cultivava uma vida com Deus. Estava debaixo, esperando as promessas acontecerem. Eu entendo que essa família era temente a Deus e ensinou também sua filha Joquebede a amar o verdadeiro Deus de Israel, a adorar independente da luta, da circunstância, da opressão. Eu entendo que essa família vivia como escravo no Egito, mas não permitiu que o Egito tirasse a identidade deles como povo de Deus. Isso é muito sério, aleluia. Ei, aonde você colocar a planta dos teus pés, aonde você for, seja em lugares de eminência, seja em lugares grandes, ei, você precisa carregar a tua identidade, quem você é, em quem você acredita, para onde você está indo. Você precisa declarar isso. Quem está comigo, diga amém. E aí eu olho para Moisés, o improvável que foi levantado para conduzir
uma nação tirada da escravidão, o improvável que foi levantado por Deus para produzir outros líderes, para criar, para forjar outros líderes. E olho para a vida de Joquebede e para muitos de nós hoje. E eu quero dizer uma coisa para você: nem sempre as pessoas que Deus vai usar tremendamente são conhecidas na sociedade. Nem sempre as pessoas que Deus vai levantar e usar tremendamente têm uma visibilidade no meio gospel. Mas pessoas simples, oh aleluia, pessoas comuns, mas que lá no anonimato são cheias do Espírito Santo de Deus. Pessoas simples, pessoas comuns, mas que no anonimato adoram a Deus e ouvem a voz de Deus, a direção que Deus dá. Ei, chamado não tem a ver com o número de seguidores. Chamado não tem a ver com o número de pessoas que estão dando like, ovacionando a tua vida. Isso me faz lembrar de Jeremias. A palavra de Deus vai dizer, Jeremias dizendo: me julgam, me zombam, mas não vou deixar de falar. Me julgam, me desprezam, zombam de mim, mas não vou deixar de falar. Isso me faz lembrar de Estevão. Enquanto ele estava no seu discurso, as pessoas ao redor rangiam os dentes contra ele. Calúnia, difamação. Mas Estevão estava convicto da sua identidade. Ele sabia quem ele era. Ele sabia as promessas que estavam sobre a vida dele. E Estevão, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo caluniado, ele só respondia com a palavra. Ele só respondia com a palavra. Não permita que as circunstâncias, que a opressão façam com que você mude o teor da tua mensagem. Eu vou repetir: não permita que as circunstâncias, que a opressão, que a rejeição de uma sociedade vil façam com que você mude o teor da tua mensagem, o teor da tua pregação, porque no reino de Deus não há relativismo. No reino de Deus, verdade foi e sempre será verdade. Não existe meias verdades. Quem está comigo, diga amém. Improváveis, que não possuem tantos seguidores, mas quando oram, o céu se abre sobre eles. Improváveis, que não são reconhecidos da multidão, mas quando oram, o céu se abala, a terra treme, porque o Espírito Santo de Deus atua nas suas vidas. Improváveis, que são verdadeiras Joquebedes, usadas por Deus para dar base, para dar estrutura, para que grandes Moisés possam ir mais longe. Quantos improváveis tem aqui nessa noite? Improváveis que não estão buscando reconhecimento humano, improváveis que não estão buscando os aplausos terrenos, mas que estão buscando serem reconhecidos no céu, serem reconhecidos por Deus. Aleluia. No cenário de aflição, morte, choro, dor, o historiador Flávio Joséfo vai dizer que tinha boatos da promessa de que o libertador já estava para nascer. Num cenário de dor, de ódio, de morte, tinha alguém gerando. Ei, num cenário de dor, tinha alguém gerando, tem alguém realizando o sonho. As circunstâncias não vão anular as promessas que Deus fez na sua vida. As circunstâncias, os problemas, as dores não vão impedir os propósitos de Deus se cumprirem. Quem crê nisso, diga amém.
E nós vamos ver como os judeus valorizavam o nascimento de uma criança. Era motivo de festa. A esterilidade, vocês sabem que eram vistas como um castigo divino. Mas os filhos evidenciavam a bênção, o favor de Deus. Naquele meio, naquela aflição, a história vai dizer que dava para se ouvir de longe o choro das hebreias, o grito de desespero, o grito de pavor, tendo seus filhos arrancados dos seus braços. Mas eu quero que você repita com a voz de profeta para essa pessoa que está do teu lado, para quem está debaixo da promessa: não existe lugar ou circunstância desfavorável. Entendeu isso? Não existe lugar ou circunstância desfavorável. Joquebede, essa situação, essa dor, não é desprezo de Deus. Essa dor, essa situação não é para tua vergonha, é para você aprofundar raízes, para aguentar o tamanho do seu milagre. Vem vindo aí Moisés, Joquebede. É para você criar estrutura, é para você criar resistência, para aguentar o tamanho do teu milagre. Oh, aleluia. A Bíblia vai dizer que ela guardou, que ela escondeu. E eu imagino aquela mulher tentando sufocar o grito. Criança chora, criança tem cólica, criança novinha não tem aquele filtro, ela vai chorar, ela vai espernear. Eu imagino aquela mãe sufocando, eu imagino aquela mãe tentando esconder, calar. Eu imagino aquela mãe num nível de tensão constante, medo, incertezas, insegurança, tantas outras perdendo filhos. Mas eu vejo uma mulher inconformada com o conformismo. Eu vou repetir, eu vejo uma mulher inconformada com o conformismo. Tem mãe perdendo seus filhos, mas eu não vou deixar meu sonho morrer. Tem gente chorando, mas eu vou lutar até o fim por aquilo que Deus me confiou. Mãe, percebe, o escritor aos Hebreus vai falar que eles viram que aquele menino era diferente. Eles viram algo, e a gente percebe quando tem algo diferente na vida de um filho. Nós percebemos quando Deus tem um negócio diferente com alguém. E aquela mulher decidiu: eu não vou me conformar com o conformismo de muitos. Eu não vou chorar a morte do meu sonho. E eu quero perguntar para você: quem é você em momento de crise? Bate o sentimento de incapacidade, de inadequação, coloca a culpa nos outros, vai ficar limitado pelo que já disseram ao teu respeito, se desespera. Eu quero dizer para você que as crises vão revelar quem nós realmente somos e vão revelar quem é o Deus que nós servimos, quem é o Deus que nós acreditamos, quem é o Deus que nós vemos aqui todos os dias adorar, louvar e bendizer o seu nome. Geralmente, dificilmente, eu vejo Deus levantar pessoas no meio do comodismo, no meio da facilidade, mas já vi várias vezes Deus levantar pessoas no meio da dor, no meio do incômodo, no meio da insegurança, no meio da rejeição, para realizar sua vontade, para realizar seus grandes propósitos. Eu olho para essa mulher e eu vejo que ela soube administrar as suas emoções. Eu olho para essa mulher como alguém que assumiu a responsabilidade, encarou o problema de frente, tomou o problema para si. Mas, missionária Lídia, na sociedade patriarcal, as mulheres, elas tinham sérias restrições. Sim,
A lei impunha sérias restrições às mulheres. Os homens eram chefes de família, chefes do governo, e as mulheres não poderiam tomar certas atitudes, não poderiam tomar certas decisões. Mas nós não vamos ver aqui uma improvável que está sendo omissa, uma improvável que está vendo a luzinha vermelha piscando. Tua família está correndo perigo, teu filho pode morrer a qualquer momento. Eu não vejo uma improvável procurando culpado. E aí, Arão, o que é que você vai fazer com esse problema? E aí, marido, o que é que tu vai fazer? Eu vejo uma mulher que tomou para si a responsabilidade para salvar aquilo que tinha de mais precioso dentro da sua casa. Quem está comigo, diga amém. Aqueles homens estavam sendo afligidos, nós lemos aqui, dura servidão, fabricação de tijolos, trabalho no campo. Eu não vejo Joquebede chegando para esse homem dizendo: toma aqui que o filho é teu, vê aí o que tu vai fazer, tu tem que fazer alguma coisa. Mas ela entende que ele não poderia fazer, e ela assume o papel de protagonista, uma improvável. E Deus nos mostra através da atitude dessa mulher: quanto mais distante você estiver do perfil mais apropriado para Deus te usar. Quanto mais distante você está do perfil, mais apropriado para Deus te usar. Aleluia! Você não precisa ser uma pessoa extraordinária para viver experiências extraordinárias com Deus. Você não precisa ser uma pessoa extraordinária para viver situações com Deus que você nunca viveu. E eu aprendo aqui, pastor Luiz Carlos, que Deus escolhe improváveis, porque o improvável tem um coração muito mais ensinável. O improvável sabe que ele não tem o poder, que ele não tem a força, que ele não tem a capacidade, que tudo é dele, tudo é por ele, tudo vem dele. Tudo não é com a força do seu braço. O improvável sabe que se o Senhor tirar a mão, já era. O improvável sabe que se o Senhor tirar a mão, nada vai dar certo, que as coisas desandam. O improvável aprende a viver na dependência total do Senhor em sua vida. Eu não posso, eu sou frágil, eu sou fraca, mas nele posso todas as coisas, porque é ele que me fortalece. Ele entende que é no poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza, que ele vai viver milagres nesse mundo. Oh, aleluia! E essa mulher decidiu: eu não vou cruzar os braços. Quantas das vezes a gente se vê diante de situações que a gente cruza os braços e fala: o que eu vou fazer? Talvez você vai começar essa semana com algo lá na sua casa, no teu trabalho, e você não sabe o que fazer. Mas eu aprendo com essa mulher, ela era proativa, ela buscou uma solução antes que o pior acontecesse. Ei, eu não vou dizer não há nada que eu possa fazer. Não, a improvável aqui vai dizer: eu vou buscar possibilidades. Eu não vou dizer: eu sou assim mesmo, ninguém confia em mim. Não, nós vamos dizer: nós decidimos mudar, nós decidimos ressignificar a nossa história. Aquele que não confiava vai passar a confiar, aquele que não dava crédito vai ver, ali vai uma verdadeira mulher de Deus, um verdadeiro homem de Deus. Alguém vai dizer: eu não vou conseguir. Mas os improváveis nessa noite vão dizer: eu pelo menos vou tentar, eu pelo menos vou sair daqui nessa noite pensando em estratégias, mas não vou desistir. Quem é indesistente aqui nessa noite, levante a sua mão. E essa mulher traçou um plano, pegou um junco. Vocês conhecem a história, não vou me alongar aqui. Pegou um junco, que é uma planta que cresce nas umidades das margens do Nilo. Pegou betume, facilmente encontrado também na forma de lodo
no Mar Morto, teceu um cesto. Eu acho lindo que ela não veio com ideias mirabolantes. Ela pegou o que tinha de fácil acesso. Ei, olhe para as suas mãos com um olhar profético nessa noite. Ei, olhe para as tuas mãos agora. O que você tem nas mãos? O que você tem, às vezes, é uma ideia que você já pensa há anos, mas nunca tirou do papel. Às vezes, você só tem algumas amigas para começar a orar com você em busca de um milagre. Eu não sei o que você tem, mas Deus está dizendo para alguém: o tamanho da tua necessidade vai revelar a partir de agora o tamanho da tua dedicação. Ei, pegou? O tamanho da tua necessidade vai revelar o tamanho da tua dedicação. Ah, mas ir na igreja aos domingos está ótimo, eu já cumpri o meu papel. Ah, mas fazer parte do grupo lá na conferência está ótimo, eu já cumpri o meu papel. Tem gente melhor do que eu. Não, Deus está falando para homens, mulheres, jovens, adolescentes. Ei, eu coloquei muito mais nas suas mãos, mas por circunstâncias da vida, alguém talvez te disse que você não era, que você não podia, e o inimigo é especialista nisso, em nos fazer acreditar que nós não somos, que nós não podemos, que nós não temos aquilo que Deus precisa para realizar os seus propósitos. Mas Deus está falando com alguém aqui nessa noite: faça o que você puder com aquilo que você tem na mão, que o resto Ele se encarrega. Ele se encarrega, é Ele que vai se encarregar de dar crescimento. Pode começar com 2 pessoas, mas daqui a pouco você vai ver esse movimento crescer, esse grupo aumentar, você vai ver prosperar, porque tem promessa desde o jardim para a minha e para a tua vida. É interessante, Andréia, que eu vejo pessoas dizendo para mim, depois de 10, 15 anos na igreja: eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei para que eu fui escolhido. Ei, eu quero dizer que tem gente achando que ministério, que chamamento tem a ver com microfone. A gente precisa quebrar esse paradigma. Ei, Joquebede, talvez você nunca vai ter o seu nome mencionado. Talvez ninguém nem vai falar do teu nome, vai falar a mãe do Davi, que fez aqui a peça. Vai falar a esposa de fulano de tal. Mas você é chave importante nessa engrenagem. Qual é o meu propósito? O meu propósito é me lançar. O meu propósito é me disponibilizar. O meu propósito é me colocar na posição a partir de hoje. Porque enquanto eu faço pequenas coisas, eu vou pegar um gancho na pregação do meu filho, que ele pregou na conferência de jovens semana passada. Dá licença. E ele disse que entre você e o seu chamado tem uma ponte chamada serviço. Entendeu? Qual é o meu propósito? Servir. Qual é o meu propósito, irmã Lídia? Servir. Eu vou servir lá na igreja das crianças, eu vou servir na diaconia, eu vou servir na cantina, eu vou servir no maternal, eu vou servir como voluntário, eu vou servir como intercessor, eu vou servir como evangelista, entregando folheto na porta da igreja. O meu propósito maior é servir. Enquanto você estiver servindo, Deus vai delineando o teu propósito maior no sentido de chamada, de ministério. Enquanto você está servindo nas pequenas coisas, Deus está preparando grandes coisas para a tua vida. Oh, aleluia! Você acredita nisso? Eu acredito, porque eu comecei a servir na minha infância. Eu comecei a servir porque minha mãe era uma Dorcas. E eu comecei a servir levando criança para minha casa que não tinha o que comer em casa. Eu comecei a servir
levando as criancinhas da escola bíblica dominical, que eram pobrezinhas, que não tinham uma mãe que cuidasse, porque estava trabalhando fora. Eu levava para minha casa para catar piolho. Eu não tenho vergonha de dizer isso não, porque o cabelinho dela estava infestado. A gente se juntava, ajudava, limpava, dava roupa limpa, arrumava cesta básica. Eu comecei a servir. E eu me lembro, eu me emociono, porque eu sempre me achei improvável. Porque quando eu era criança, eu gostava de trabalhar, mas eu não abria a boca para falar. Meu esposo diz que hoje eu falo muito. Já vou terminar. Mas eu era criança tímida, uma adolescente complexada, uma adolescente deprimida. E eu olhei e falei, como essa pessoa um dia me disse, eu não sirvo para papel algum. Eu achava que eu tinha tanta coisa para viver, eu queria falar, mas se eu abrisse a boca na classe da escola dominical, pastor, eu tinha tanta timidez que eu começava a chorar. Mas o Senhor foi falando comigo, vai servindo, vai cuidando das crianças que ninguém vê, vai cuidando dos pequeninos que ninguém vê. E eu tenho certeza que eu fui a voz certa para os ouvidos certos durante mais de 20 anos. Cuidando de crianças, fui líder, fui professora, fui tia do culto aos domingos. E eu tenho certeza que Deus tem cumprido promessas na minha vida hoje, porque eu me entreguei mesmo achando que não podia falar. Eu me entreguei mesmo achando que não teria o que falar. Eu me lancei, Senhor, eis-me aqui. A ponte entre você e o teu chamado é o teu serviço. Quem crê nisso, diga amém. E eu já estou caminhando para o final. Quantas pessoas com vidas estéreis, dentro da casa de Deus, esperando condições perfeitas para viver o chamado. Esperando condições perfeitas, não quando o meu marido aceitar Jesus, não quando eu comprar minha casa própria, não quando eu for curada dessa enfermidade. Quantas pessoas vivendo vidas estéreis, esperando condições perfeitas. Mas eu posso dizer uma verdade? Posso? Amém? Nunca teremos condições perfeitas aqui nessa terra. Mas a sua fidelidade, a tua obediência, a tua entrega vai fazer com que Deus vai te dando estratégias, vai te dando ferramentas, vai delineando o caminho para o qual você vai trilhar. Você vai alcançar lugares improváveis quando você simplesmente disser, eis-me aqui, Senhor. Eu não sei o que se passava na cabeça de Joquebede quando ela bota aquele cesto. Longe das mãos, longe dos olhos, mas debaixo da mão de Deus, debaixo do olhar do Eterno. E Joquebede volta para casa. Eu acho que nem nos maiores sonhos ela imaginou o desfecho dessa história. Ela volta para casa com filho, ainda com salário para cuidar do próprio filho. Ei, Deus está te dizendo assim nessa noite: você vai viver situações improváveis para que muitas pessoas voltem a acreditar em milagres. Oh, aleluia! Quantos já tinham esquecido naquela época das promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó? Quantos já tinham se esquecido do Deus que tinha feito promessas? Quantos hoje olham para a gente e dizem assim, mas nada acontece de novo, não vejo mais milagres? Levante a sua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai permitir que você viva situações improváveis para que muitas pessoas voltem a acreditar em milagres. E eu olho para essa mulher, a Bíblia não fala muito dela, não faz muitas menções sobre ela, mas a vida dos seus 3 notáveis filhos falam sobre ela até hoje. Arão, o primeiro sumo sacerdote. Miriam, musicista, poetisa, líder das mulheres hebreias.
Moisés, um dos maiores líderes de toda a história. E eu termino falando desse improvável Moisés. Alguém que Deuteronômio vai dizer lá no capítulo 34, versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Mas você entende, e eu quero que você fique com isso. Ao lado de dotes excepcionais de Moisés, vemos também fraquezas igualmente complexas. Flutuações de humor desse líder que nos confundem. Esses dotes vão ser evidenciados na Bíblia, nas narrativas bíblicas. O próprio Estevão, no seu discurso, vai falar que ele foi educado com toda a sabedoria egípcia, veio a ser poderoso, veio a ser alguém poderoso em palavras e obras. Ele vai dizer que ele absorveu todo o conhecimento do Egito, mas não carregou com ele os misticismos, a superstição daquele povo. Imagine um homem capaz de conduzir, talvez a gente não tenha noção do que é isso, conduzir uma multidão pelo deserto, sendo usado por Deus como juiz, profeta e mediador em relação ao próprio Deus. Mas eu termino dizendo para você que o chamado tem suas crises. Eu sei. Eu olho para Moisés, o homem que nunca houve alguém igual a ele, mas um homem que também, como eu e você, tinha uma humanidade gritando dentro dele. Um homem que viveu uma crise de identidade. 40 anos no palácio, príncipe, filho da filha de Faraó, carregando um peso de expectativas de tornar-se alguém talvez relevante na corte do Egito. Um homem que 40 anos fugiu, foi fugitivo, carregando o peso do erro de uma escolha errada, feita no momento de ira, carregando um peso de culpa, de arrependimento, tendo que trabalhar 40 anos duramente. Eu olho para mim e para você e sei que vamos ter crises também no nosso chamado. Medo, insegurança, o que vão dizer de mim? E o meu passado? As pessoas dizem que o meu passado me condena. Sentimento de inadequação, de culpa, de frustração. Mas eu quero dizer para você que grandes chamados surgem em meio a grandes crises. Que o diga Jonas, Jeremias, Timóteo. Mas eu vejo aqui um libertador que não sabia mais quem ele era. Preste atenção nisso. Quantas pessoas hoje vivendo, pastor, uma crise de identidade. Deus fez promessa. Deus diz que você é capaz. Deus diz que você é escolhido. Deus diz que você é improvável, que Ele vai usar para surpreender a sociedade, para surpreender a sua família. Mas a crise de identidade causa um sofrimento tão grande. A crise de identidade interfere na nossa autoimagem. E Moisés começou a se questionar: quem sou eu? Às vezes a gente pensa, né? Quem sou eu, meu Deus? O que eu estou fazendo nessa igreja? Qual é o meu propósito? Moisés, ele respondeu ao próprio Senhor: quem sou eu? Não ouvirão a minha voz? Não sou eloquente? Sou pesado de língua? Não tenho talento? Mas eu quero dizer para você nessa noite, fique com essa palavra. O Senhor disse para ele, e essa palavra bastaria para ele, e basta para mim e para você hoje: eu estarei contigo.
contigo. Se perguntarem alguma coisa, você vai dizer: o eu sou me enviou. E é essa certeza que nós não podemos perder nunca. É Ele, é por Ele, não é sobre você, não é sobre o seu passado, não é sobre a sua história, é sobre quem Ele é sobre quem está com você. Você entende isso? Entende? Aí Deus contraria a lógica. E aí, lá no Êxodo 2,14, o hebreu vai dizer, quando Moisés tenta, aplacar outra briga, quem é você? Quem você pensa que é? Quem te constituiu como juiz e príncipe sobre nós? Tem gente perguntando: quem é você? Quem você pensa que é? Só porque está com a Bíblia debaixo do braço? Só porque agora se veste diferente? Só porque agora não vai aos mesmos lugares? Quem é você? Mas Deus estava dizendo: ei, Moisés, você não é escolhido somente como príncipe e juiz, mas você é escolhido como libertador, mediador e profeta. Ei, tem muito mais esperando por você. O homem diz: quem é você? Quem você pensa que é? Para pensar que é alguma coisa, mas Deus está te levantando nessa noite dizendo: ei, eu tenho coisas grandes que você jamais sonhou para a tua vida. Oh, aleluia. Podemos ficar de pé, pastor? Fique de pé, queridos. Quem é você? Mas o Senhor diz: vem agora. No versículo 7 ele vai dizer: tenho visto, tenho ouvido, conheço e me importo com as dores do meu povo. E Deus vai dizer: eu vou descer. Quando a luta dá para você, Deus te dá estratégia, Deus te dá ferramenta. Mas quando a luta se torna injusta demais, quando Ele vê que você não está dando conta, Ele mesmo desce para pleitear a sua causa. Quem crê nisso, diga amém. Vem. E o versículo 10 vai dizer: vem, e é agora. Deus está levantando Joquebedes. Feche os seus olhos nessa noite. Joquebedes para serem base, para serem um apoio, para serem a estrutura, para muitas pessoas se levantarem como Moisés. Mas Deus está levantando Moisés também para confundir aquele que diz: quem é você? Quem você pensa que é? Porque você agora diz que é cristão, você acha que pode tudo. Ei, eu posso tudo sim. Agora eu posso ressignificar a minha história, eu posso ressignificar a minha vida, porque eu não tenho mais medo de crescer. Eu não tenho medo mais de crescer. Tem gente que tem medo de crescer por conta da responsabilidade, por conta da cobrança. Tem gente que tem medo de crescer por conta das avaliações, da exposição. Mas Deus está levantando improváveis para serem sal nessa terra e luz neste mundo. E eu levanto a minha mão agora e eu quero te pedir: levante a sua mão. Não permita que o medo, não permita que a insegurança, não permita que palavras contrárias venham te paralisar. O Deus que fez o chamado te dará estrutura, te dará um repertório emocional, te dará as ferramentas para que você possa seguir firme em direção ao teu chamado. Que o Senhor te abençoe nessa noite. E eu quero orar rapidamente por você. Feche os seus olhos. Pai, esse congresso não é mais um congresso na vida de muita gente que está aqui. Não é mais um culto, mas é o momento, Senhor, é o congresso que Tu tens, Senhor, levantado homens e mulheres improváveis, jovens, adolescentes, para viverem esse tempo do fim. Homens e mulheres que não se conformam com o sistema vigente dessa sociedade, que não se conformam com o relativismo. Jovens, homens e mulheres que odeiam, que aborrecem aquilo que Tu aborrece,
que não aceitam o que tu não aceita e que amam o que tu amas, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro e entrego esse povo em tuas mãos, para que eles possam viver um novo tempo, ressignificando suas dores, suas histórias, em nome de Jesus. Amém. Me levantei do teu trono